E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje vou mostrar aqui uma coisa interessante que às vezes é um desafio pessoal que está começando a questão de ilustração para livros infantis, livros didáticos também. Às vezes nas equipes que eu coordeno de ilustradores, às vezes tem alguns ilustradores que chegam com um portfólio legal, ilustram, tem umas ilustrações boas, mas quando vão começar a fazer alguns trabalhos, assim para editora, livros e tudo mais, um problema que às vezes eu encontro em alguns ilustradores, na verdade muitos, tá? É a questão de continuidade. Por exemplo, você tem um personagem que é do livro ou do material, que esse personagem o ilustrador faz muito bem. E aí o problema surge quando o ilustrador precisa fazer esse mesmo personagem de várias formas diferentes. E aí, na continuidade, o personagem, às vezes, eu percebo que ele vai perdendo a característica original. Às vezes o personagem de frente, de lado, de perspectiva, com expressões diferentes, sorrindo, com raiva. Às vezes o personagem vai mudando ali as facetas. E alguns ilustradores têm dificuldade de fazer essa continuidade. Isso é uma coisa que vocês precisam treinar bastante. Tá? Isso aí não vem automaticamente. Né? Você faz um personagem e de repente você já sabe fazer esse mesmo personagem de várias formas diferentes, sem que ele perca característica, sem que você treine isso. Não acontece dessa forma, é uma coisa que a gente precisa treinar. Tá? Coloquei aqui como exemplo essa personagem, e aí eu vou fazer um exercício aqui na prática, para vocês observarem o que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai fazer esse mesmo personagem com uma expressão diferente. Tá aqui a personagem que eu fiz mais ou menos, que eu criei, e vou criar essa personagem aqui, né, com uma outra expressão. Tá aqui a personagem, aí vamos supor, tá aprovado o personagem, e agora você precisa fazer essa personagem de uma maneira diferente, ela gargalhando, por exemplo. Vamos lá, fazer a base aqui, né, igual lá de cima, mais ou menos. E perceba que essa estrutura aqui do personagem, essa proporção aqui do rosto, ela não precisa ser fixa. Por exemplo, o rosto do personagem vai ter sempre essa perspectiva, vai ter sempre essa proporção aqui. Não é necessário isso. Se você estudar, principalmente animação, quando o personagem abre a boca, se o personagem abrir a boca aqui, vou fazer de uma cor diferente para ficar mais fácil de entender. Tá aqui o personagem. Essa é a estrutura de proporção do rosto dela. Ela tem um rosto cheinho, um queixo assim um pouco levantado, né? Tá aqui. E aí vamos supor que ela vai dar um sorriso, ela vai abrir a boca. Então ela vai abrir a boca. O que acontece quando ela abre a boca? Essa estrutura aqui, ela acompanha a abertura de boca. Então ela vai crescer aqui para baixo também. À medida que ela vai abrindo a boca, essa parte aqui do rosto dela cresce um pouco também. Você não está descaracterizando o personagem. Só que você está tornando o personagem mais orgânico. Vamos criar ela com uma outra expressão. Já estão percebendo, pessoal, que tá ficando diferente dessa estrutura aqui, porém, no final é o mesmo personagem. Só colocar as características, o cabelo dela, tem um arquinho aqui, tentando fazer o mais simples possível para não ficar longo o vídeo. Essa dica aqui é incrível, gente, é incrível, questão de produção, de continuidade, sabe? Aqueles livros didáticos, livros infantis e muitas outras coisas mais, às vezes o ilustrador ele peca na continuidade, como eu falei antes. Isso é importante a gente saber criar um personagem mais orgânico e saber trabalhar com essa questão de expressões. Agora é o seguinte, ó, ver que a mesma personagem, o que aconteceu aqui, que é de interessante. À medida que você vai criando as expressões faciais,
o rosto vai acompanhando, tá? No caso aqui a testa dela desceu um pouquinho, tá? E isso aqui é um comportamento orgânico que você atribui ao teu personagem. As expressões diferentes do personagem, quando você for fazer essa diferença de expressões, para não fazer todas as expressões dentro da mesma estrutura, como se essa estrutura do rosto do personagem fosse engessado. Então, todas as expressões caberiam aqui dentro sem nenhuma mudança dessa estrutura aqui. Isso é errado? Não, não é errado. Porém, o seu personagem vai ficar menos interessante, não vai ficar uma coisa orgânica e vai demonstrar um pouco menos de qualidade. Não é o que acontece nos principais cartoons, aqueles cartoons, né, que chamam mais atenção. E isso vocês precisam não somente perceber, mas treinar isso, tá? Em outra aula eu vou fazer outra questão de continuidade de personagem. Você viu que aqui a personagem está de um jeito, com a expressão assim meio alegre, e aqui ela está dando uma gargalhada, alguma coisa assim, e já mudou a estrutura do rosto dela, tá vendo? Depois, em outra aula, o que eu vou fazer é você fazer esse mesmo personagem em posições diferentes, assim, de frente, de lado, em perspectiva, meio de costa, e você, em todas essas etapas, você manter as mesmas características do personagem. Isso é uma deficiência que eu vejo, e até ilustradores que já estão contratados, já estão trabalhando, e eu tenho que ficar lá em cima fazendo esse treinamento com eles para tentar corrigir isso. Mas isso é uma coisa que quem não tiver essa expertise, quem tiver dificuldade ainda com isso, tem que treinar, tá, pessoal? Porque isso é uma coisa importante para o mercado de trabalho de ilustração, e se você quiser realmente ter uma boa carreira nessa área de ilustração, você tem que ter cuidado com essas questões, tá? Então, essa é a dica de hoje, espero que tenha sido útil para o estudo de vocês, tá? Não se esquece aí, se você não é inscrito do canal ainda, se inscreva no canal, dá um like. Qualquer dúvida ainda sobre essa questão, coloca aí nos comentários, vou ficar atento aos comentários de vocês. Pessoal, para quem não conhece, eu tenho um curso aqui, ó, de ilustração para livros infantis. Aqui eu faço um aparato completo de produção de livros infantis. Eu trabalho há mais de 20 anos, né, fazendo ilustração para livros, e nesse curso eu coloco todo o processo, né, necessário para que você cumpra essa missão. Imagina, você já faz alguns desenhos legais aí e quer aprimorar. Nesse curso eu te ensino, né, alguns segredos sobre essa questão de ilustração de livros infantis. E não somente isso, eu mostro o caminho passo a passo de todas as etapas de produção de livro infantil. Como que você recebe isso de algum autor ou de alguma editora, né? Como que você dá um orçamento corretamente para você não perder o cliente, tá? Como é que você apresenta isso, como é que você depois desenvolve o trabalho e cumpre as etapas de acordo com as exigências, né, da editora ou do autor. E eu passo nesse curso, né, todas as etapas, né, de todo esse processo até você entregar o material, mostrar a parte de orçamento e tudo mais. É um curso extremamente completo, tá? Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição do vídeo. É só acessar lá na página do curso, tem mais detalhes. E se ainda sobrar, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu posso esclarecer. Mas eu vou continuar aqui, né, no YouTube demonstrando esses tutoriais, essas dicas extremamente importantes para a galera que está aí, né, querendo trabalhar com ilustração, especificamente com ilustração, viver de ilustração, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu!